Então, boa tarde a todos e todas. Muito bem-vindos ao nosso 9º live do nosso curso de territorialização ODS no âmbito de uma parceria entre o PNUD e a Petrobras. A nossa temática hoje terá como seu principal foco indicadores, monitoramento e ferramentas que podem nos ajudar a entender um pouco mais o progresso em termos de desenvolvimento aqui no Brasil. A minha colega Betina Barbosa, nossa coordenadora de unidade de desenvolvimento humano aqui do PNUD Brasil, fará a sua exposição. Mas antes de entrar na temática, eu queria fazer alguns anúncios aqui, relembrar a todos aqui reunidos, que o nosso curso foi prorrogado em uma semana, então vocês têm 7 dias a mais para concluir todas as tarefas, para poder receber certificado. E no contexto dessa prorrogação, nós então teremos a nossa live de hoje, mas também teremos a live da sexta-feira, no horário normal, com enfoque em mudanças globais climáticas e ação municipal. E na sexta-feira, dia 21, teremos a outra live sobre a temática de desenvolvimento e infraestrutura, com a participação do subsecretário do Ministério de Economia, que estará conosco. As duas lives das sextas-feiras serão no mesmo horário padrão, 15 horas da tarde da sexta-feira. Sexta-feira agora e sexta-feira daqui a 10 dias, que será a última live do nosso curso da atual rodada. No início da nossa apresentação hoje, nós teremos primeiro um vídeo sobre a temática. Peço que seja colocado o vídeo aqui para todos começarem a assistir. O desenvolvimento humano é garantir que as pessoas tenham capacidades e oportunidades. Mas o nosso conceito de desenvolvimento humano seria a população ter as condições de vida. A ideia do desenvolvimento humano é que o que a gente quer que as pessoas tenham, na verdade, são oportunidades de escolha. O que a gente quer é que elas participem da construção dessas oportunidades de escolha. O que interessa é se o esforço econômico de um povo, de uma nação, de um país, está se transformando em bem-estar para esse povo ou não. Porque a visão dominante é confundir desenvolvimento com crescimento econômico. ou seja, PIB. Quando, a partir das Nações Unidas, se evolui para não só medir atividade econômica no sentido restrito, mas se acrescenta a saúde, se acrescenta o acesso ao conhecimento, está se acrescentando, na realidade, o bem-estar das famílias. Quando Roberto Martins ele era presidente da João Pinheiro, ele buscou uma aproximação entre o IPEA e a Fundação. E antes, eu acho que do Atlas, a gente estava fazendo algo parecido para o estado de Minas Gerais. Era um trabalho sobre educação em Minas. E a gente trabalhava junto com o Ricardo Paes de Barros, do IPEA. Como a gente tinha que fazer algumas correlações com renda, ele falou assim, gente, se a gente tivesse a esperança de vida ao nascer, a gente podia calcular o IDH. Nós também pensamos assim, o que é IDH? Mahbub ul-Haq tinha criado, junto com a Amartya Sen, o conceito de desenvolvimento humano e a própria medida dele, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, em 1990. Foi o período de consolidação da redemocratização do Brasil. As pessoas, a sociedade como todo, estava carente de informação. O presidente da fundação, ele colocava assim, a importância do conhecimento para o planejamento. E tudo isso vem num bojo, né? Você estava naquele processo de municipalização de políticas públicas. Desde o início ficou muito claro que seria necessário algum tipo de software para poder manipular essa base de dados, que seria uma base de dados muito grande. Aí isso chamou a atenção do PNUD, e aí então surgiu a parceria do PNUD com a Fundação João Pinheiro e com o IPEA, que já era parceiro, e aí foi produzido em 98 o primeiro Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pensar a construção
da lógica do conjunto, respeitando a construção a partir da base. No caso brasileiro, 5.570 municípios. O Atlas, especialmente o IDH, foi muito utilizado para decidir que municípios brasileiros deveriam ter prioridade no acesso a que programas. Toda essa iniciativa do Atlas, toda essa iniciativa da amplitude do tipo de dados que se levanta e de descentralização no tipo de detalhe territorial que a gente chega, isso gera um potencial de democracia muito mais significativo. Betina, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os colegas, boa tarde aos participantes. Gostaria de começar a minha fala agradecendo a minha colega Ieva, que é a coordenadora da unidade, que está colocando à disposição do público brasileiro em geral esse curso, que coordena esse curso juntamente com a sua equipe, e agradecer a sua equipe também. É um prazer estar com vocês hoje e eu venho conversar com vocês hoje sobre o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e de que forma o Atlas do Desenvolvimento Humano se aproxima e vai se aproximar cada vez mais da Agenda 2030 e, portanto, também dos ODS. E de que forma o Atlas, a partir desse lançamento do novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, que vai acontecer em setembro de 2020, o novo Atlas, ele se aproxima ainda mais da base de indicadores dos ODS. Então, eu vou começar a minha apresentação dando a vocês as informações sobre o novo Atlas de Desenvolvimento Humano e depois, de forma bastante pioneira, porque nós não lançamos ainda o trabalho, ele não está disponível ainda para o público brasileiro em geral, só será lançado em setembro, como eu já mencionei, mas aí nós vamos ter a oportunidade de, durante a minha palestra, navegar um pouco no Atlas e a gente já vai poder ver de que forma esse Atlas se configura e quais são as interfaces que ele tem com a questão municipal, com o recorte municipal, com os indicadores municipais que vocês vão ter acesso agora no segundo semestre de 2020. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela para a gente conversar um pouco sobre o novo Atlas de Desenvolvimento Humano. O novo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, ele é, na verdade, a segunda versão já do nosso Atlas de Desenvolvimento Humano, do PNUD, que é uma parceria que nós desenvolvemos em conjunto com a Fundação João Pinheiro e o IPEA. E essa parceria, então, ela coloca à disposição do público brasileiro, desde 1996, um conjunto de indicadores para o Brasil, tendo como base esse trabalho pioneiro que vocês acabaram de ver no vídeo, que é a ideia do desenvolvimento humano e de que forma essa ideia toma corpo no Brasil e passa, então, a integrar um conjunto de informações, porque junto com o Atlas vem não apenas o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, mas também o Atlas traz o IDH desagregado nas suas 3 dimensões, na dimensão longevidade, na dimensão educação e na dimensão renda, mas também trouxe, junto com essas informações, um outro conjunto de indicadores. Então, é importante que a gente diga que, desde 1996, o Brasil é o país pioneiro na escala global, não apenas de incorporar o IDH, no sentido de ter essa medida para pensar, definir estratégias de desenvolvimento, mas também é um país pioneiro no sentido de trabalhar esse conjunto de informações em diferentes escalas federativas. Então, a partir de 96, nós passamos a ter uma experiência de trabalhar com esse conjunto de indicadores que vem junto com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, as escalas federativa nacional, as regionais, as estaduais e as municipais. E, de forma também pioneira, em escala global, essa experiência se materializou também
para as regiões metropolitanas brasileiras e também dentro das regiões metropolitanas para um conjunto agregado de setores censitários que nós chamamos de unidades de desenvolvimento humano. Então, é como se a gente pudesse olhar para dentro das regiões metropolitanas as cidades, os municípios e os seus bairros. Então, esse é um trabalho pioneiro em escala global. O Brasil, digamos, é o primeiro portador dessa experiência, e à medida que a nossa experiência avança no PNUD, nós vamos incorporando novas modificações, novas invenções, digamos, para tornar essa consulta, né, aos padrões e níveis de desenvolvimento brasileiro, tornar essas consultas cada vez mais sofisticadas. E nessa última etapa, nós vamos ver exatamente agora de que forma ela traz também as inovações das metas e dos indicadores ODS. Eu organizei uma apresentação aqui simples sobre o novo Atlas de Desenvolvimento Humano. Ele trabalha agora, ele vem nessa versão 2020 com 3 eixos de inovação. Tecnologicamente, ele é uma ferramenta mais robusta, que permite não apenas a consulta de dados quantitativos e qualitativos, como também ele permite que a gente monte gráficos, infográficos e também faça consultas a mapas. Então, são muitas novidades do ponto de vista tecnológico da ferramenta. A segunda inovação é que ele já traz no seu perfil municipal os eixos que se aproximam com os indicadores ODS e sugere já um conjunto de indicadores ODS que podem ser consultados. E a terceira, e talvez a mais difícil e inovativa modificação do Atlas para o Brasil, é que ele já disponibiliza informações de registros administrativos. E por que isso é tão importante para o município? Porque, na verdade, os municípios brasileiros, para um conjunto aí de dados muito importantes, que vão pautar o planejamento, vão pautar a construção dos PPAs municipais, vão pautar a construção das estratégias para o desenvolvimento municipal, esse conjunto de dados, eles nos limita muitas vezes aos dados censitários que estão disponíveis no Brasil de 10 em 10 anos. Então, a grande novidade é a gente passar a usar um conjunto de dados, tá certo? Que vão estar anualmente disponíveis e que tem como base, como fonte, os registros administrativos, que nos permitem consultas ano a ano. Então, essa é uma grande novidade, tanto para os estados como para municípios e também para os outros níveis territoriais aos quais eu me referi anteriormente. Essas são as 3 grandes novidades que traz o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, além da atualização de um conjunto de informações até o ano de 2017. Nós temos, então, uma plataforma inovadora que traz ferramentas tecnológicas interativas, mapas gráficos interativos, tabelas, relatórios automatizados, e nós temos também a consulta aos mapas. Essa é uma grande novidade. Com relação ao ODS, nós construímos uma base que dialoga de forma multidimensional com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na escala municipal. E com relação aos registros administrativos, nós trouxemos esses registros, organizamos esses registros para as diferentes escalas federativas brasileiras, dando maior visibilidade à escala municipal, que é a que mais importa, dada essa lacuna dos dados censitários, aos quais eu já me referi anteriormente, e trazemos 79 indicadores de registros que falam sobre uma gama muito ampla de temas. Eles dialogam com saúde, com educação, com renda, com trabalho, desigualdade, saneamento, programas sociais e também indicadores importantes para a nossa democracia, que são os indicadores de participação política. Esses indicadores estão desagregados por diferentes grupos populacionais, como mulheres, homens, negros e brancos. Essas informações são muito relevantes para o momento, inclusive, pelo qual os desafios do desenvolvimento nos colocam. A ideia é, sobretudo, a disseminação da informação, porque a gente sabe que ela é uma ferramenta importantíssima para a democratização
né, do conhecimento. Essa é a nossa ideia central. E o que nós disponibilizamos em termos quantitativos aqui, eu trouxe uma ideia para vocês, são mais de 360 indicadores socioeconômicos sobre uma ampla gama de dimensões do desenvolvimento, como habitação, trabalho, vulnerabilidade, entre outros. Nós trabalhamos com dados de 17 mil localidades brasileiras, porque são 5.565 municípios, 24 regiões metropolitanas, 27 unidades da federação e mais de 10 mil bairros. Então, é uma gama de informação disponível para os usuários, para os interessados, que é realmente bastante ampla. E nós gostaríamos, já nos referimos antes, sobre a questão da desagregação, e o site também disponibiliza livros e publicações de referências, assim como o acervo. Todo o acervo estatístico do site está na plataforma. Eu vou mostrar isso para vocês na sequência, quando a gente consultar a plataforma. Então, todas as bases de dados estão disponíveis, podem ser baixadas, podem ser usadas, o usuário vai ter acesso livre a toda essa gama, não só de referências bibliográficas, como também do acervo estatístico da plataforma. Atualmente, nós temos um alcance de 28 milhões de visualizações dessa plataforma, tá certo? Apenas no primeiro mês, quando lançamos o site do relatório do desenvolvimento, do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, é esperado já mais de 1 milhão de acessos, porque realmente é uma plataforma que tem um grupo fiel de usuários também. E é uma iniciativa extremamente conhecida e amplamente reconhecida, porque nós já somos ganhadores de alguns prêmios internacionais, que são extremamente importantes, e também prêmios internacionais, como esses aos quais eu estou aqui fazendo referência na minha apresentação, que é a medalha de prata no AIDA Awards, também selecionado para o prêmio Cantar de Informação, e também o prêmio de excelência no uso inovador de ferramentas para o desenvolvimento humano. Bem, de forma geral, essa é a apresentação do nosso Atlas novo. Eu vou agora convidar vocês para a gente entrar na plataforma. São 20 anos de contribuição do Atlas do Desenvolvimento Humano para o Brasil. Nós também estamos fazendo aniversário. Então, eu vou só para que vocês tenham uma ideia, o Atlas começa a sua vida no Brasil em 1996 e nessa linha do tempo nós estamos agora, em 2020, lançando a segunda plataforma online, tá certo? E será, na verdade, o 4º Atlas de Desenvolvimento Humano da série Brasil. A gente tem a certeza que o Atlas ele vem inspirando, não só o Atlas, como sobretudo os indicadores que nós colocamos lá, como para parametrizar, para medir o desenvolvimento. Esses indicadores, eles inspiram um conjunto de políticas públicas, eles inspiram também uma discussão entre o executivo, o legislativo, né? O parlamento brasileiro tem se inspirado em muitas das discussões que o Atlas trouxe para formular novas leis, para definir pautas de desenvolvimento, para definir obrigatoriedades de funcionamento e de financiamento de determinadas políticas públicas brasileiras. Ele também tem sido consultado por uma parte significativa dos órgãos de controle brasileiro, no sentido de medir o alcance do desenvolvimento e a efetividade de algumas políticas públicas. Então, nós sabemos dessa grande responsabilidade que temos, construímos isso com os parceiros brasileiros, o PNUD não faz isso sozinho no Brasil, e, sobretudo, o PNUD se alegra muito de todos os acessos e das contribuições que nós recebemos do público em geral através do nosso FAQ. Nós temos um FAQ aberto e nele nós orientamos, nós recebemos também recomendações, perguntas, né, junto a uma vasta gama de brasileiros que nos perguntam, desde crianças e adolescentes que estão fazendo pesquisa para um determinado tema de assunto escolar, que consultam o Atlas, assim como também
disponibilizamos informações e trocamos ideias com alunos que estão em teses de doutorado e em dissertações de mestrado que trabalham com o tema do desenvolvimento. Além de consultas que temos com prefeituras que nos enviam perguntas e trabalhamos também nas respostas a essas perguntas. Eu vou entrar rapidamente, então, aqui na nossa plataforma para que vocês possam ver, então, terem algumas ideias já de como será, digamos assim, essa face, essa nova plataforma que nós vamos inaugurar agora em setembro. Só um segundo que eu vou mudar a tela. Então, essa são as cores, né, do novo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Uma grande inovação é que ele vai ser disponibilizado em 3 línguas. Nós vamos ter toda a plataforma em português, em inglês e espanhol. Isso é muito importante porque, como eu já me referi anteriormente, o Atlas é um trabalho de referência internacional e, como nós todos sabemos, o português termina sendo uma língua limitante no sentido ao alcance e ao diálogo com outros países e outras nações. Então, pela primeira vez, nós estamos com essa modificação na plataforma, que é trazer o Atlas nas suas 3 línguas e também todas as funcionalidades do Atlas estão nessas 3 línguas. Nós temos uma parte muito rica, eu vou começar quase pelo fim e depois termino com o melhor, que é a parte do acervo do nosso Atlas. No acervo, a gente vai ter uma biblioteca e a gente vai ter também um conjunto de documentos que explica o projeto Atlas no Brasil. Todo o site está colocado nessa biblioteca aqui e essa parte é uma das partes mais ricas do nosso Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Ele não só traz todas as publicações que nós tivemos relacionadas a esse tema do desenvolvimento humano no Brasil e que foi coordenado pelo PNUD, como também ele traz ao final um conjunto de notas metodológicas, que isso é muito importante para os pesquisadores e para o poder público em geral que consulta o Atlas do Desenvolvimento Humano, e ele traz também todas as bases de dados disponíveis aqui para serem baixadas. Essas bases de dados foram organizadas agora de forma pioneira, não apenas disponibilizando o dado em si, o número, tá certo? Mas também disponibilizando o cálculo metodológico, tá certo? E a definição e o dicionário de metadados. Então, essa parte da base de dados, ela é muito inovativa no Atlas e é a primeira vez que nossa parceria disponibiliza as informações dessa maneira. Eu vou me apressar um pouco, porque eu já sei que nós temos só um pouco mais de tempo para eu apresentar todo o Atlas, e eu vou, então, mostrar para vocês que o Atlas de Desenvolvimento Humano ele está organizado por abas de consultas, que nos permitem traçar o perfil todas essas unidades federativas a quais eu fiz referência anterior. Eu vou fazer uma consulta aqui, vocês vão ver. Ela permite também eu fazer consultas específicas a temas específicos, indicadores específicos, que vão abraçar, sobretudo, 3 conjuntos de informações: as informações amostrais das PNADs, as informações censitárias dos nossos censos e as informações dos registros administrativos. Então, agora, dentro da consulta, eu tenho 3 tipologias de indicadores diferentes. Eu tenho uma outra aba que traz o ranking dos IDHs municipais no Brasil, e eu tenho essa aba que eu já mostrei a vocês, que é a aba do acervo, tá certo? Todo do site. Eu vou fazer uma rápida exposição para vocês do que significa cada aba dessa específica e vou consultar aqui, por exemplo, uma cidade e a gente vai ver o perfil dessa cidade e vocês vão ver, nesse caso aqui, o que mais nos interessa, que o perfil do desenvolvimento da cidade já se apresenta num diálogo com os ODS para aquela cidade. Então, eu vou consultar aqui o município do Recife
e aí ele já me diz que tem todas essas possibilidades de escalas territoriais que se referem a Recife de serem consultadas. Eu vou consultar especificamente a cidade do Recife, o município, e ele já me apresenta, então, esse layout que nós chamamos de uma consulta pronta, tá certo? Que pode ser impressa. Aqui em cima vocês veem a aba da nossa impressão, da possibilidade de impressão. No primeiro momento, ele nos traz aqui um perfil, digamos, muito geral de como o município do Recife se apresenta, e aqui embaixo eu já vejo com quais dimensões do desenvolvimento o perfil do municipal do Recife vai dialogar. Então, vai dialogar com os dados do IDHM para o Brasil, com os dados populacionais, com dados de saúde, educação, renda, habitação, vulnerabilidade, meio ambiente e participação política. Então, quando eu desço aqui, ele já vai me mostrando aqui, eu tenho várias funcionalidades aqui na minha tabela. Ele já me mostra, no caso do Recife, como nós sabemos que o IDH é um índice sintético que depende dos indicadores que são do censo. Nós só temos IDH municipal no Brasil até 2010, estamos aguardando o censo de 2020. Mas alguns dados que não são os dados especificamente do censo, nós já trazemos, então, até o ano de 2017. Nós temos, então, aqui um primeiro perfil que trabalha o perfil do IDH municipal no Recife, com vários recortes, não só pelas subdimensões do IDH, mas também desagregado por negros, brancos, mulheres e homens, certo? Na sequência, é muito interessante esse perfil, porque à medida que ele apresenta os dados, ele também vai trazendo um conjunto de textos que explica o dado apresentado, a tabela apresentada, o gráfico. Na sequência, ele me traz informações que correlacionam, são informações e análises já sobre esse perfil municipal desagregado. Aqui tem algumas funcionalidades nesse gráfico que eu posso mexer, eu posso aqui navegar. Depois eu vou correr um pouquinho, senão eu só vou ficar no IDH. Então, aqui também já trago algumas ideias para a posição, o ranking do IDH do município do Recife, no que se refere ao Estado, no que se refere também ao Brasil. Eu trago aqui algumas funcionalidades por sexo. Eu vou andar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui só uma questão. Opa, desculpe, perdão. Eu teria que diminuir um pouco a tela, não sei se o Guilherme pode me ajudar nisso, porque eu gostaria de mostrar a funcionalidade que vem junto com o ODS e eu não estou conseguindo acessar nesse meu tamanho de tela. Rafael, Guilherme, vocês podem me ajudar? Como especificamente, Betina, você gostaria de... É porque tem uma funcionalidade aqui do lado, Guilherme, que é uma funcionalidade que linka aos ODS. Aqui já está aparecendo. Obrigada. Já só... Tá bom. Desculpem aos espectadores, me desculpem. Por exemplo, aqui, quando nós passamos já para a dimensão saúde, aqui do desenvolvimento, no caso do Recife, eu vejo que essa dimensão já traz a associação com os ODS que fazem diálogo com essa dimensão saúde, né? E se eu clicar aqui, eu vou então para dentro das bases de dados que se referem exatamente a essas informações. E assim, para todos, tá? Para todos os indicadores que aparecem aqui, eu já faço uma associação nessas abas coloridas que aparecem, né, do meu lado direito. Essas abas já relacionam o conjunto de indicadores a metas e a indicadores também dos ODS.
Então, é muito extenso, né, essa informação toda, como se eu pudesse agora imprimir, digamos, exatamente o perfil da cidade do Recife, né, para um conjunto de dados que vai até 2010, mas também para um conjunto de dados, no caso dos registros administrativos, que vai até 2017, como no caso aqui dos indicadores de educação por sexo e cor, calculados com bases nos registros administrativos. Aqui, essa base de dados específica é a base de dados do censo escolar. Então, são todas essas funcionalidades que eu tenho nesse novo site e que, ao exatamente me mover na tela para baixo, eu vou passando por todas essas dimensões e o perfil vai abrindo, então, a possibilidade de diálogo com os ODSs aqui na minha faixa direita. São muitos indicadores, é uma gama muito rica e vasta de indicadores, e a ideia é que a gente possa, a partir dessa nova ferramenta que nós estamos colocando no ar agora, atualizar essa ferramenta, tornando cada vez mais forte a participação na plataforma dos dados de registros administrativos e atualizando sempre que for possível para a escala municipal com os dados dos censos. O nosso plano de trabalho agora para os próximos anos no que se refere à plataforma do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Bem, de forma geral, são essas as funcionalidades. Eu vou abrir aqui as funcionalidades à disposição do perfil. Eu vou abrir rapidamente aqui a funcionalidade de consulta, para que vocês possam ver que nós podemos, a partir de um conjunto de dados que tem dentro da plataforma, montar consultas específicas, construir mapas, construir tabelas e construir gráficos. Também eu vou construir aqui uma tabela para que a gente possa ver como se faz. Ela tem essa possibilidade de você sempre que entrar no site, você pode salvar suas consultas anteriores, que as tabelas, gráficos e mapas vão estar sempre disponíveis aqui. E no caso que nós estamos entrando, eu vou montar rapidamente aqui uma tabela que vai ser do desenvolvimento humano para os estados, tá certo? Através das PNADs. É isso. Aqui eu tenho algumas funcionalidades que eu posso pedir para me mostrar um conjunto de dados, os 10 primeiros, os 20 primeiros ou todos os dados. Posso salvar aqui e exportar as minhas consultas. Posso me reorganizar aqui, escolher novas territorialidades, posso incluir novos indicadores aqui na tabela. Quando nós entramos no Atlas de Desenvolvimento Humano, essa versão que vai ser disponibilizada em setembro, vocês vão ver que logo aqui no início, nós chamamos a atenção de vocês que na aba Acervo nós temos um tutorial que ele nos leva a entender como realizar consultas, como procurar municípios ou outras escalas territoriais no perfil, como realizar as consultas, como realizar o mapeamento do ranking e também como consultar o acervo. Bem, eu fico por aqui, agradeço a vocês todos e gostaria de ficar à disposição se houver perguntas e estou à disposição da equipe da minha colega Ieva também para ajudar no que for possível. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Bettina. Muito obrigado pelas informações, por explicar um pouco mais esse trabalho que será lançado. Com certeza é muito rico e tem muitas informações. Uma informação, a gente já está aqui com o público de alunos e alunos de 18 estados das 5 regiões do Brasil. Então, vamos às perguntas agora. A Simone Teixeira, lá de Campo dos Goitacazes, ela gostaria de saber se há dados e indicadores também que incluem o setor cultural. Não, nós não temos dados para o setor cultural. Para essa parte que envolve, digamos assim, o nome dela é Simone? Exato. Simone, para essa parte que envolve toda a parte de economia criativa e toda essa parte que envolve, digamos, algumas dimensões da cultura, o nosso site não tem informação sobre essa dimensão específica, essa dimensão temática.
Perfeito, perfeito. Pegando já a carona na pergunta da Simone, a Josi Alves, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ela pergunta o seguinte: há indicadores com dados escalonados por grupos étnicos e ou culturais? Nós só temos dados desagregados para negros e brancos. Nós não temos para grupos étnicos específicos, que é uma gama mais ampla de grupos étnicos que não se encaixam nessa desagregação brancos e negros. Nós não temos. Perfeito. Também nessa linha, o pessoal está bem interessado em saber dados desagregados. Pessoas idosas, há informações específicas para esse grupo? Sim, há informações específicas nos dados demográficos para algumas faixas populacionais. Sim. Perfeito. Mais uma pergunta nesse sentido aqui. A Denise Silva, ela gostaria de saber se tem dados compulsórios da saúde. Se ela puder me explicar um pouco o que são dados compulsórios da saúde, talvez eu possa responder. Perfeito, Denise. Eu estou de olho aqui, assim que ela comentar, Tá. a gente já retoma nesse tópico. Mudando um pouquinho, a Júlia Abraão pergunta o seguinte: como o Atlas de Desenvolvimento Humano conversa com os indicadores do IBGE para os ODS? O Atlas também disponibilizará essas informações ao IBGE? Na verdade, nós do PNUD é que nos valemos das informações do IBGE, não é? Todas essas informações que nós estamos trazendo, elas têm duas fontes, principalmente. Na verdade, são informações que vêm do IBGE, que chamamos dos órgãos de estatística verticais no Brasil, ou de alguns outros órgãos de estatística que são chamadas estatísticas horizontais. Quais são as estatísticas horizontais? As que são, por exemplo, do Ministério da Saúde, as que são do Ministério da Educação. Essas não são informações do IBGE, mas são informações do que nós chamamos dos registros estatísticos horizontais. Então, você veja que nós estamos combinando agora informações dos registros verticais, sobretudo as informações censitárias do IBGE e as informações das PNADs contínuas brasileiras, que também são do IBGE, com as informações que nós estamos trazendo dos registros que são, sobretudo, do Ministério da Cidadania, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Então, essa combinação de informação, ela permite que a gente possa fazer a associação de alguns indicadores com as metas ODS, mas eu gostaria de esclarecer que esses não são os indicadores oficiais do Brasil que correspondem à meta ODS, porque quem faz esse trabalho no Brasil de definir os indicadores que vão corresponder às metas ODS pactuadas com a ONU, do Brasil com a ONU, é o governo brasileiro. Então, nesse caso, sendo muito direta na resposta, é o IBGE quem define indicador para a meta ODS, não é o PNUD. O que o PNUD está associando aqui no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil é trazendo um conjunto de indicadores que dialoga com um conjunto de metas e de ODS, mas não são ainda os indicadores oficiais do Brasil, porque quem determina os indicadores oficiais ODS do Brasil será o IBGE e o governo brasileiro. Perfeito. Voltando aqui na pergunta da Denise, ela complementou que ela perguntou sobre os dados compulsórios de saúde. E ela trouxe a informação seguinte: ela se refere a dados obrigatórios, como dados de violência contra a mulher e ou materno-infantil do ODS-3. Tá. Essas informações não estão disponíveis na plataforma. Perfeito, perfeito. A Melissa Tamaceira, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ela pergunta o seguinte: a atualização de setembro, agora do próximo mês, trará dados além do censo para atualização de informações dos municípios? Sim, porque a gente tem, na verdade, 79 indicadores, que são 79 novos indicadores municipais, tá? Então, para além dos dados do censo de 2010, que são os dados do censo, os mais atuais, que já são ultrapassados, o que essa plataforma nova traz são 79 indicadores municipais com base nesses registros administrativos aos quais eu me referi, tá bem? Então, nós temos 79 novos indicadores para a escala municipal brasileira, é isso, em 2017. Perfeito.
A Claudineia Ferreira Jacinto, de Belo Horizonte, também nessa linha do censo, ela faz o seguinte questionamento. Uma possível não realização do censo neste ano, quais indicadores a gente não teria acesso? No caso nosso, do nosso trabalho que nós desenvolvemos aqui no PNUD, uma grande perda com o dado censitário são os dados que que compõem essa família, essa cesta de indicadores que olha para a renda e para o Produto Interno Bruto brasileiro. Por que isso é tão importante? Porque essa é a terceira dimensão no cálculo do IDH. Então, o que limita o PNUD na construção de um IDH anual, tá certo, para os municípios brasileiros, ele está associado, sobretudo, à lacuna, à falta dessa informação na dimensão renda. Então, por exemplo, para te dar uma informação, o dado censitário, fora todo o conjunto outro de dados, porque o censo não é uma pesquisa amostral, o censo é uma das pesquisas mais importantes, aliás, da tipologia de pesquisa em escala global, todos os censos globais são extremamente importantes, porque não são pesquisas amostrais, são pesquisas que realmente varrem, têm uma cobertura não só temática muito ampla, tá certo? Como também ele é capaz de varrer a informação na sua escala menor. E o que significa a escala menor? É trazer a informação, por exemplo, por setores censitários. Você me pergunta, por que essa informação por setor censitário é tão importante? Porque eu poderia dizer a você, por exemplo, se eu tivesse o censo de 2020, no setor censitário, ou naquela rua do setor censitário, quantas pessoas, por exemplo, foram a óbito. Essa é a validade do censo. Então, eu tenho a informação com a escala, né, da informação menor. E essa é a grande riqueza dos censos, não só no Brasil, como em todos os países. Perfeito, obrigado. Betina, só para registrar aqui também, muita gente elogiando a apresentação, elogiando e também muita gente ansiosa aí pelo lançamento no próximo mês para seguirem com as suas pesquisas e aplicarem também esses dados em seus municípios, em suas áreas de atuação. Seguindo aqui, a Lilian Mendes pergunta o seguinte: há mapeamento das carências e ou ausência de políticas públicas por Estado? Digo, um demonstrativo, por exemplo, relacionando a ausência da política versus o pior resultado de um indicador correspondente. Não, o que ela poderá construir com esses indicadores é ela, por exemplo, fazer um ranking. Ela pode fazer, por exemplo, um ranking da mortalidade infantil nos municípios do estado dela, ou de um conjunto de municípios que estão próximos ao município onde ela habita. E ela poderá ver, então, se a performance, no sentido da política pública, que confere, por exemplo, uma situação melhor ou pior no sentido do combate à mortalidade infantil, se no município vizinho essa política, através do dado que vai sair, né, quer dizer, a gente vai ter o número lá associado à mortalidade infantil, ela vai poder ver a posição do município dela em relação a um conjunto de outros municípios. Então, não é diretamente associado a uma política pública, isso o Atlas não faz. Mas, por exemplo, se no município há uma política de combate à mortalidade infantil e nós sabemos que há em todos os municípios políticas de combate à mortalidade infantil, a gente vai poder ver no ranking, tá certo, da posição, do número que sair do município dela, se essa posição, quanto ela dista da média Brasil, quanto ela dista, por exemplo, do melhor município que ocupa o ranking de mais baixa performance da mortalidade infantil brasileira, então ela vai poder fazer essa associação. Sim, a gente vai poder, o site não indica, Guilherme, diretamente quem está melhor ou pior, mas o conjunto de rankings que se podem montar de um conjunto de indicadores vai indicar com certeza de quem está posicionado melhor no sentido da efetividade da política pública naquela área específica. Com certeza uma ferramenta para complementar a análise também, né? Sim. A Márcia Jovito, de Santos, São Paulo, pergunta o seguinte: é possível importar dados da plataforma e efetuar análises específicas, ou seja, utilizar os dados?
ou os dados estão ligados às ferramentas da plataforma? Não. A pergunta dela é extremamente importante. Essa é uma grande inovação, eu vou repetir, porque talvez eu tenha passado muito rápido na apresentação sobre isso. Nós disponibilizamos na plataforma consultas. Elas podem ser feitas naqueles formatos que eu apresentei, gráficos, tabelas e mapas, tá? Na parte do acervo, ela poderá consultar todas as bases e baixar todas as bases e fazer a associação dos indicadores que ela julgar pertinente. Então, a resposta é sim, os dados estão disponibilizados e o que está na plataforma já, ou no perfil, que o perfil é um perfil estático, não pode ser modificado. Mas o que pode ser consultado nas tabelas e pode ser baixado para o computador dela é infinito. Ela pode baixar as mais de 17 mil informações que tem lá na nossa página, certo? É isso, Guilherme. Então, é uma plataforma aberta, e os dados vão estar disponíveis, estão disponíveis, estarão disponíveis, e o público brasileiro, qualquer um pode entrar e consultar e baixar. É isso, perfeito. A Denise Silva aqui novamente pergunta o seguinte: Betina, é correto afirmar que o IDHM alto não corresponde a uma boa qualidade de vida se o IVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, for maior que 1? Bem, ela está me pedindo para comparar dois indicadores sintéticos que são diferentes, né? O que nós trabalhamos, nós não trabalhamos com essa medida de IVS. É a Denise que me faz essa pergunta, não é, Guilherme? Isso, Denise. Denise. Bem, então, o IVS é um outro indicador sintético que é calculado pelo IPEA e que tem outras dimensões no IVS que não no IDH. No caso, o IDH, ele é um índice sintético, tá certo? Que tem como objetivo medir, tá certo? Oportunidades para o desenvolvimento. De que forma essas oportunidades são alcançadas ao longo de um período de análise. No caso do IDH, essas oportunidades ao desenvolvimento, elas são medidas, sobretudo, a partir de padrões de acesso à educação, tá certo? Então, nós temos indicadores que compõem a cesta da dimensão educação no IDH, nós temos também indicador que compõe a dimensão longevidade e o indicador que compõe a dimensão renda. Então, respondendo diretamente, eu não posso comparar IVS com IDH. Eu posso apenas dizer que um município, um estado, uma região metropolitana ou um bairro, uma unidade de desenvolvimento humano, tem um IDH alto. E essa leitura, então, precisa estar circunscrita às dimensões que são analisadas pelo IDH, que é a dimensão longevidade, renda e educação. Perfeito. Betina, tem muita gente aqui comentando sobre PNUD, IPEA e IBGE e essa relação de produção de dados, de indicadores. Sabe, seria interessante só esclarecer um pouco qual que é o papel de cada instituição, como eles se complementam para trazer informações mais detalhadas para promover políticas públicas, etc.? Não, isso é um grande prazer e um grande ganho poder falar disso, porque o PNUD, na verdade, desenvolve esse trabalho com 3 parceiros. No caso, é a Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, que detém, digamos, a capacidade técnica para transformar informações em indicadores, porque isso é um caminho a percorrer. Muitas vezes você tem a informação e aquela informação não revela um indicador, você precisa transformar ela numa taxa, você precisa transformar ela num índice. Então, essa expertise estatística é da Fundação João Pinheiro e desde já seria impossível fazer esse trabalho todo sem a Fundação João Pinheiro. O IPEA é um grande centro de análise no Brasil, uma instituição federal de renome, então a participação do IPEA na criação e na escolha das informações que entram no Atlas, essa parte é muito importante. E o PNUD é a agência, o PNUD do Brasil, tá certo? É uma agência de renome internacional e que faz parte do sistema das Nações Unidas e que a nossa unidade, que é a Unidade de Desenvolvimento Humano do PNUD, ela está, sobretudo, sendo dirigida, orientada pela Unidade de Desenvolvimento Humano em escala global. Então, todas as inovações, Guilherme, que são discutidas
grandes grupos de economistas, sociólogos, demógrafos, e agora toda essa parte que envolve a sustentabilidade com áreas que são áreas mais duras da ciência, do clima, toda essa parte de convergência de informação, ela passa por esse entendimento internacional, e é essa expertise que o PNUD traz. O PNUD trouxe há 30 anos atrás para o Brasil a ideia do IDH, que foi uma revolução para o Brasil. Eu acho que todos nós concordamos que no início do vídeo há uma introdução, houve uma introdução no início do vídeo que apresentamos hoje, da importância de um conjunto de políticas no Brasil pós-redemocratização que ganha importância na escala municipal, né? Você tem um conjunto de políticas públicas no Brasil que esse conjunto é de obrigatoriedade municipal, e o IDH, ele reforçou esse trabalho todo, quer dizer, todo o trabalho que estava por trás do IDH, dessa cesta de indicadores que o IDH trouxe, e o próprio cálculo do IDH municipal no Brasil, ele reforça esses parâmetros de observação de desenvolvimento. Se nós pudéssemos ver o mapa do desenvolvimento humano no Brasil, ele começa, no seu primeiro momento, como ele foi mensurado, ele começa, nós temos um mapa do desenvolvimento humano brasileiro a partir da leitura dos municípios, Guilherme, que ele é quase todo vermelho. Essa imagem é impressionante, porque o vermelho, ele caracteriza o IDH ainda nas faixas iniciais, ou seja, quando nós estávamos em desenvolvimento humano médio-baixo. E hoje nós somos um país de alto desenvolvimento humano, considerando, o PNUD sabe e considera que muitos dos desafios não foram vencidos, e esse não é o nosso propósito aqui, de não perceber os desafios que ainda estão a vencer. Mas a ideia é que a gente possa ir acompanhando determinadas métricas e medindo a evolução do desenvolvimento no Brasil e especificamente do desenvolvimento humano, e agora com essa nova função no sentido de observar esse diálogo do desenvolvimento humano com os ODS. Perfeito, perfeito. Realmente, pessoal, esse mapa é muito incrível. Quem tiver interesse, é só digitar no Google Mapa da Evolução IDH do Brasil. Vocês já vão ver uma imagem com 3 mapas, você vê como essa cor vermelha vai diminuindo ao longo do tempo. É bem interessante mesmo. E seguindo nessa pegada de municípios, a Georgia Dantas pergunta aqui: de que forma os municípios são avisados deste novo Atlas para serem usados na elaboração das políticas públicas? Nós vamos fazer uma ampla divulgação a partir de setembro, né, em todas as redes sociais, nas nossas redes sociais, nas redes sociais do IPEA, nas redes sociais também da Fundação João Pinheiro. Nós estamos organizando um conjunto de eventos comemorativos a essa década já de trabalho no Brasil. O PNUD vai, a partir de setembro até dezembro, organizar um conjunto de workshops que vai estar disponível para a sociedade brasileira. Esses workshops vão ser abertos, né? O lançamento está previsto ainda na segunda semana de setembro, então é daqui a pouco, né? O Atlas já vai estar aberto, e nós vamos também fazer muito barulho na imprensa, e a gente espera que vocês entrem, observem, gostem e nos critiquem para que a gente possa evoluir. A gente sabe que evolução depende também de sugestões e de críticas. Então, todo esse conjunto de barulho e também as respostas de vocês são extremamente importantes para que a gente possa evoluir. Obrigado, Betina. Bom, fica a dica aí para o pessoal ficar atento às redes sociais do PNUD, também ao nosso site e o site dos nossos parceiros, Fundação João Pinheiro também, para se atentarem ao lançamento do Atlas. Bom, o nosso tempo está acabando, mas ainda dá tempo aqui de a gente fazer mais umas 2 perguntas. Combinado, Betina? Vamos lá. Vamos lá. A Amanda, de Patos de Minas, Minas Gerais, pergunta o seguinte: sobre o IDH. Betina, você poderia explicar melhor o que é a razão de dependência? A razão de dependência do IDH? Exato. Bom, se ela puder complementar... Você poderia, talvez, mandar para ela, pode disponibilizar o meu e-mail do PNUD, porque talvez esteja faltando alguma informação nessa pergunta. Perfeito, perfeito. Bom, muita gente aqui também falou sobre os registros administrativos, a importância de trazer esses registros. Não houveram
não houveram perguntas específicas, mas a gente sabe que nessa discussão de dados, os registros administrativos são muito importantes. Teria algum tópico que você acha importante a gente ressaltar para esse lançamento agora no mês que vem sobre os registros administrativos, sendo que você citou em sua apresentação que é um ponto é um eixo central agora que será abordado agora a partir de setembro pelo Atlas? Guilherme, uma questão muito importante dos registros administrativos é que a gente vai poder usar um conjunto de registros administrativos para dialogar com os ODS. E não é porque não existam dados censitários, é porque os registros administrativos são excelentes para o diálogo com os ODS. Então, claro que o censo é sempre bom, isso não há dúvida. Mas o que eu estou querendo dizer é que para um conjunto de diálogos que precisa ser feito em relação aos ODS, os registros administrativos são importantíssimos, como, por exemplo, o diálogo que tem a ver com a evolução ou não do HIV/AIDS no Brasil. Esses dados dos registros administrativos nos colocam com uma atualização da informação que vai ser incapaz dos censos capturarem na velocidade que o conjunto de informações que vem do DataSUS disponibiliza. Assim como também para outros ODS, o ODS, por exemplo, 4, o conjunto de registros administrativos vai ser extremamente suficiente para fazer o diálogo com esse ODS. E ele vai poder ser atualizado poder ser atualizado anualmente. Então, a gente vai poder ver a evolução das escalas, dessa escala territorial no sentido da meta-ODS ou da aproximação à meta-ODS numa velocidade até antes não vista no Brasil. Eu chamo a atenção para um outro ODS que é extremamente importante e que abre toda a carta da Rio+20, que é o ODS do combate à pobreza. Esse ODS é extremamente importante para o país, não só para o Brasil, como para um conjunto grande de outros países. E esse ODS também poderá ser acompanhado anualmente através de registros administrativos, sobretudo por esse cadastro único que engloba um conjunto de populações que é um conjunto mais vulnerável e que depende de programas de transferência de renda para, então, deixar as linhas de pobreza e se posicionar numa posição de menos vulnerabilidade, né? Então, no caso, o cadastro único, que é uma fonte de registro administrativo, ela pode, sim, através do cadastro único, o nosso Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil pode trabalhar com 3 linhas de pobreza. Veja a riqueza da informação, Guilherme, porque a gente tem uma linha de extrema pobreza, a gente tem uma linha de pobreza e a gente tem uma terceira linha que olha para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade à pobreza, ou seja, elas estão no limiar ali de descer para a situação da pobreza. E todos esses dados estão anualmente disponíveis e são dados controlados pelo governo federal e que podem ser facilmente escalonados para análise municipal no Brasil. Perfeito, a gente está chegando ao fim, mas só uma última pergunta, que foi uma das primeiras perguntas, na verdade. O João Correia pergunta o seguinte: o Atlas será somente online? No caso dele, que ele trabalha em uma biblioteca pública, haverá algum documento que ele pode ter na biblioteca dele para fornecer a quem for pesquisar sobre o tema, algo nesse sentido, alguma publicação? Como ele faz para ter acesso? Ele e outras pessoas, obviamente, para ter acesso no caso de ter publicações impressas ou documentos de apoio. João, obrigada pela sua pergunta, ela é muito importante, porque, na verdade, Guilherme, quando a gente vai migrando para novas ferramentas tecnológicas e possibilidades tecnológicas, é como se a gente se afastasse de outras, né? E outras tão importantes quanto. Então, eu imagino que para uma biblioteca a questão física é muito importante, quer dizer, ter um bem físico como um livro, né? No caso, João, da publicação desse ano, da disponibilidade esse ano agora do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, estão previstas 3 pequenas publicações que vão estar em formato PDF na nossa página, certo? Essas 3 pequenas publicações em formato PDF, havia a ideia de nós termos uma impressão das 3. Mas, com o advento da Covid-19, tudo isso complicou um pouco a nossa vida. Então, nós
ainda não sabemos se vamos imprimir e distribuir, mas elas vão estar disponíveis em PDF no site, tá certo? Na nossa plataforma. Quais são as 3? Você vai ter um pequeno resumo da evolução do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, que é um infográfico ressaltando quais foram as grandes transformações na linha do tempo. Nós vamos ter uma cartilha ODS, que vai dialogar pelos ODS com os indicadores mais atuais para o Brasil, e aí a escala territorial vai ser Estado, e nós vamos também ter uma cartilha ODS dialogando com municípios. Esses são 3 novos produtos que vão estar à disposição e que são, digamos assim, bens materiais que ele vai poder acessar ou imprimir. Eu queria também dizer ao João que tem uma outra novidade na plataforma que nós vamos lançar agora em setembro, que é uma websérie, tipo uma série Netflix, que vocês vão poder acessar sobre o desenvolvimento humano no Brasil. É uma série que já está pronta, ela foi planejada em 5 capítulos, ela tem a participação de pessoas muito interessantes, que são conhecidas, mas ela também tem a participação de pessoas que não são conhecidas, mas também são muito interessantes. Então, participam crianças, participam a juventude negra, participam alguns recortes de etnias quilombolas, participam da série, e nós vamos ter, então, a partir de setembro, até o final do ano, o lançamento mensal de cada capítulo da nossa websérie, que o João vai poder também, se for o caso, disponibilizar na biblioteca e que as pessoas vão poder assistir. Perfeito, Bettina. A gente, infelizmente, está chegando ao fim. Também não temos tempo de responder todas as perguntas, mas tem novidade vindo por aí, né? Produtos em diferentes formatos. Agora, por causa da pandemia, também a gente está focando um pouco mais em conteúdos online, também para atingir um público maior. Mas tem novidade, a gente pede para que todas e todos fiquem atentas e atentos aí aos nossos canais de comunicação. E gostaria de dizer alguma última palavra, Bettina? Sim, eu gostaria imensamente de agradecer a você, a equipe e a Eva por esse convite. Quero dizer ao público desse curso que que vocês estão vendo tudo isso em primeira mão, que a gente não lançou ainda nada, que vocês foram os primeiros a acessar e ver como vai ser a plataforma, e agradecer muito essa oportunidade de estar conversando com vocês hoje à tarde e me colocar à disposição. O Guilherme vai colocar o meu e-mail à disposição e que nós estamos abertos para as perguntas e enviar também as respostas a vocês. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, Bettina. Só lembrando a todas e todos que temos mais uma live na sexta-feira, dia 14, às 16 horas, com o tema Mudança Global do Clima e Ação Municipal. Então, esperamos todas e todos novamente para bater um papo e conversar um pouquinho mais sobre esses temas. E Eva? Guilherme, correção, às 15 horas. Das 15 horas, perdão. 15 horas na sexta-feira. Por favor, a gente sabe que é sexta-feira, né? Já quase final da semana, mas vai ficar muito legal. Nós teremos novamente o Haroldo conosco, né? Pessoa que participou, assessorou o governo brasileiro nas várias COPs, então tem uns insights muito interessantes de dentro das negociações, digamos assim, né? E teremos também participação de uma cidade brasileira que está fazendo esforço também com essa questão de reversão do aquecimento global, tentando contribuir com seu esforço com as mudanças na atuação aqui no Brasil. Então, esperaremos por vocês e, por minha parte, também agradeço imensamente a Bettina por essa conversa tão gostosa, né? E pelo trailer VIP que você que deu para os nossos alunos do site, que só será lançado daqui a um mês. Vamos criando aqui movimento. Pessoal, fiquem à vontade de compartilhar. O lançamento será divulgado nos nossos sites, nas nossas redes sociais, então fiquem atentos, divulguem, convidem os seus colegas, os seus parceiros, amigos a consultarem, visitarem esse novo site assim que ele for lançado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até.